De número 7, verso 1. Aleluia, Dona Luzia está ali, Deus abençoe grandemente. Amo a irmã Luzia também. Aleluia. Verso 1. Todos encontraram? Digam amém. Amém. E poucas pessoas encontrou? Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso de número 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que me fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, ou meio quilo de ouro, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Amém? Toma o teu assento, por gentileza, e vamos aqui nessa noite meditar sobre a palavra do Senhor. E todos aqui conhecem esse texto, todos conhecem sobre a vida de Acã. Percebe-se que ele é da tribo de Judá, da tribo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. E o texto nos diz que é um texto bem triste, mas nos mostra e nos ensina muitas coisas, lições para as nossas vidas. Todos nós sabemos que Acã, ele não foi vigilante. Todos nós estamos cientes que ele mesmo diz, confessa, que ele olhou, ele cobiçou, ele tomou para si e ele colocou toda a sua família em uma situação de problema. A Bíblia nos diz, Josué capítulo 24, e o verso de número 15, Josué ele vai tomar uma decisão. Josué ele está diante de toda a nação, e Josué ele vai dizer ao povo, as 12 tribos, todos ali reunidos, Josué vai dizer a seguinte expressão, Ana Paula: eu não sei quanto a respeito de vós, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Agora, se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, ou os deuses que estão além do Jordão, isso é problema de vocês. Mas eu escolhi o Senhor. Eu tomei uma decisão de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de enaltecer o nome do Senhor, de glorificar a Ele e colocar Ele como Senhor da minha vida e da minha casa. Uma decisão a tomar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa tomar decisões. Todos os dias nós temos que escolher algo. Todos os dias nós temos que tomar decisões. A nossa vida, ela está diante de decisões que vamos tomar. Há muitas decisões e escolhas que você já, no decorrer desses anos, você tomou, em que não acrescentou ou não te atingiu de uma forma direta, porque são escolhas que precisamos tomar, são decisões que precisamos tomar. Mas se você for lembrar de algumas escolhas que você fez no passado, se formos lembrar
se você trazer à tua memória algumas decisões que você tomou no passado, há anos e anos atrás, em que você hoje não tomaria essas decisões. Hoje você não iria escolher mais aquilo que você escolheu há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás ou alguns anos atrás. Você não iria mais cometer esse erro. Você iria aceitar, quem sabe, o conselho do pai. Você iria, com certeza, quem sabe, ter ouvido o conselho da mãe, do tio, do avô, do pastor que orientou, que disse, não faz. Você iria. Hoje você não iria fazer isso. Situações que você escolheu, pensando que iria dar certo. Você tomou decisões, porque as minhas decisões vai concretizar aquilo que eu escolhi. As minhas decisões vai concretizar o que eu escolhi. Primeiro o homem ele vai olhar, primeiro o homem vai analisar, primeiro o homem vai cobiçar, ou ele vai ter que tomar uma decisão em fazer ou não. E há decisões que vai acarretar para as nossas vidas problemas. Há situações que talvez você hoje, você sofre ou você tem as marcas daquela situação. Ficou a cicatriz daquela situação. Você está aqui, você está salvo, você está liberto, você conhece o Senhor, uma nova vida, uma nova história, mas aquela decisão lá atrás deixou uma experiência na sua vida. Deixou algo presente para você. Não é verdade? Todos nós, todo mundo precisa de escolher. Todos os dias você vai ter que tomar decisões. E decisões que podem ser uma bênção e decisões que podem causar danos em minha vida, em minha caminhada. Então eu separei aqui, nossas escolhas vão dizer para onde nós iremos. Olha para o teu irmão, você pode dizer para ele, suas escolhas irá dizer para onde você está indo. Josué, ele toma uma decisão, sendo ele o cabeça, sendo ele o sacerdote do lar, ele diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. Isso é colocado para as mulheres que hoje, elas são independentes, elas cuidam do lar, elas estão à frente da família, ela que educa o filho, ela que educa a filha, ela que sustenta o lar. Essas decisões são importantíssimas na sua vida. Em que você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou pagar o preço pelo meu lar. Eu vou pagar o preço pela minha casa. Porque as minhas decisões vai direcionar o meu amanhã, a minha vida, o meu futuro. Você vai encontrar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus dando direito para mim e para você de escolha, o livre-arbítrio. Está presente, está diante de mim e de você. Nós vamos encontrar Deus escolhendo homens. Deus escolhendo homens falhos e fazendo deles homens de honra, homens abençoados. Aleluia. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu José, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Israel como nação, Deus escolheu a mim e Deus escolheu a você. Glória a Jesus. Aleluias. Fracos, como o próprio apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 1, 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que Deus escolheu as coisas que não são e as coisas vis para confundir, para aniquilar aquelas que pensam que são. Para que ninguém venha se gloriar perante Ele. Deus me escolheu. Deus te escolheu. E Deus não abre mão de mim e não abre mão de você. Aleluias. Deus está indo até o fim para alcançar o perdido.
para alcançar aquele que a sociedade abandonou. A sociedade não quer, mas Deus não abre mão. Deus continua com a sua mão estendida, dizendo: eu te escolhi e eu quero mudar a tua história. Mas precisamos tomar decisões. E o ponto nessa noite é que você saia daqui, deste culto, tomando mais cuidado, sendo mais vigilante na sua escolha, nas suas decisões, porque ela vai direcionar o seu amanhã. Você já está maduro, você cresceu, preguei há poucos dias, você deixou as coisas de criança, as coisas de menino, ficaram para trás, você amadureceu. Você não é um menino inconstante, você conhece as Escrituras, você sabe dos seus deveres, eu sei dos meus deveres, os pais sabem dos seus deveres, as mães sabem dos seus deveres, você como cidadão sabe dos seus deveres diante da sociedade. Decisões a tomar. E a primeira decisão aqui que eu quero meditar com vocês, são decisões que eu quero apresentar para você, um casal que tomou uma decisão errada. Decisão que levou eles a perderem a salvação. O primeiro deles está em Atos, capítulo 5, verso 1. Um casal, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles tomam uma decisão. Eles resolvem escolher algo. Sentaram como um casal, conversaram e ali decidiram sobre o valor que eles iriam dizer a Pedro, sobre uma propriedade que eles haviam vendido. E quando eles chegam diante de Pedro, o discípulo, o apóstolo, Ananias vai primeiro, ele mente. E quando ele mente, ocultando o valor real daquela propriedade, visto que Pedro disse para ele: olha, o dinheiro não é seu, a propriedade não é sua, para que você vai omitir isso? E ele então mente e ele morre naquele momento. E eles levam Ananias para ser sepultado. Passa-se pouco tempo, poucas horas, quem chega? Safira, a mulher de Ananias, que estava de comum acordo com o esposo. Olha para o teu irmão e diga para ele: salvação é individual, independente. Você respeita, você honra, mas salvação, você não leva o teu esposo não leva a esposa. Salvação é intimidade com Deus. Glória a Jesus. O marido é edificado através da esposa, a esposa também é edificada através do marido, mas a salvação, ela é individual. Eles concordam a respeito de algo. Uma mentira. Às vezes você encontra o quê? Casais que concordam com algo que é errado. Tem como essa família ser abençoada? Este lar ser abençoado? Não tem como Deus abençoar este lar, porque há uma concordância, há uma mentira, e essa mentira vai acarretar problemas dentro do lar. A arca afunda. Problemas vai surgir. Mas Safira, quando chega ali, Pedro dá a oportunidade e pergunta para ela: como que foi? Quanto venderam? Fala para mim. E ela mente da mesma maneira que o esposo. E ela também é morta. Ela também morre diante daquele homem de Deus e é sepultada. Decisões erradas causam danos irreparáveis na nossa vida, na nossa casa, na nossa caminhada com Cristo. O segundo exemplo que eu quero falar nessa noite, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi, ele resolve lá em 1
Crônicas, capítulo 21, verso de número 10, a numerar o povo de Israel. Deus não mandou. O profeta Gade, que está presente, ele diz: meu senhor, tu és o rei, mas não convém, todo esse povo o Senhor entregou nas tuas mãos. Para que numerar o povo? Para que saber quantos homens de guerra tem? O profeta mesmo falando, Davi como rei não deu ouvido, não deu crédito, e diz a palavra do Senhor no verso de número 4, no verso de número 7, que o Senhor desagradou de Davi, porque ele mandou numerar o povo. E a Bíblia nos fala que o Senhor então agora manda o profeta Gade até ele, e manda dizer para ele: o que você fez desagradou a Deus. E o Senhor manda te dizer que ele vai corrigir você. Uma escolha errada, uma decisão errada. E o Senhor então chega através da boca do profeta Gade e fala para Davi escolher 3 coisas. Primeira, 3 anos de fome sobre Israel. A segunda escolha de Davi seria 3 meses sendo perseguido pelos seus adversários. A terceira escolha que Deus deu a Davi era que ele iria ser atacado pelo próprio Deus através de um anjo do Senhor. Durante 3 dias. 3 anos, 3 meses ou 3 dias. Davi responde dizendo: estou em aperto, e ele diz: que eu caia nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha agir de misericórdia comigo. Ele comete um erro, uma escolha errada, uma decisão errada, mas agora ele aprende e toma uma decisão correta, dizendo: que caia eu nas mãos do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E o Senhor então envia um anjo com a espada e vai tratar com Davi por causa daquela escolha que ele fez. Deus vai tratar com qualquer ser humano mediante uma escolha errada, irmão. Mediante uma situação errada. Não adianta apontar para as pessoas, não adianta apontar para algo que sucedeu há anos atrás. São decisões minhas e decisões suas. Seremos tratados pelo Senhor. Mas é melhor ser tratado pelo Senhor do que ser tratado pelo homem. Homem comum. A Bíblia nos diz que então o Senhor envia o anjo e ali há uma mortandade, mas diz que o Senhor teve misericórdia e não fez mais. Mas muitas pessoas morreram. No primeiro dia, quase 70 mil homens morreram. Vai haver uma consequência mediante as minhas decisões. O terceiro exemplo que eu quero meditar com vocês nessa noite em questões de decisões é Lucas capítulo 23, verso 42. Um homem que tomou uma decisão muito sábia. Um homem que fez uma escolha. Quem é ele, pastor? Um dos ladrões na cruz do Calvário. Aquele homem com a vida toda, um caminhar todo no pecado. Um homem que estava preso, um homem que era um assassino, roubava. Ele se vê diante de Jesus na cruz. Ele era um dos ladrões. Jesus está no centro, enquanto o outro ladrão, ele está blasfemando, ele está dizendo coisas horríveis a respeito de Jesus. Aquele ladrão, Lucas relata, dizendo que ele reconhece quem ele é. Ele reconhece quem é o Senhor, ele reconhece a sua culpa, ele faz uma escolha, ele toma uma decisão, ele fala com Jesus, e Jesus responde para ele, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma decisão certa, uma escolha certa, nos leva a ter vida eterna. Salvação. Salvação. Independente do teu passado, independente do que aconteceu,
O Senhor, Ele limpa. O Senhor, Ele apaga. O Senhor, Ele destrói. Ele lança no mar do esquecimento toda palavra contrária. Tudo que você talvez fez. Talvez um período que você não acreditou nele. Mas uma vez que eu acredito e confesso, Ele apaga as minhas transgressões. Escreve o meu nome no livro da vida e muda a nossa história. Porque Ele é Deus. Uma escolha. Uma decisão. Acertada. Algo que mudou a vida dele. A Bíblia nos fala em Neemias capítulo 6, verso 3. A Bíblia nos fala que Neemias, ele escolhe e ele toma uma decisão que leva ele a ter vitórias. Qual é, pastor? Ele está construindo o quê? Os muros de Jerusalém. E por 4 vezes, Sambalate, Tobias e Gésem vai enviar convite para ele. Capítulo 6 de Neemias, verso 1, verso 2 e verso 3. Mas Neemias, ele diz o quê? Ele toma uma decisão. Ele diz, estou eu fazendo uma excelente obra. Em outras palavras, não tenho tempo para perder com convite, com situações de Sambalate, de Tobias, de Gésem, de pessoas que estão no mundo. Uma decisão, uma escolha. Uma escolha que você precisa tomar. Salmo 1 diz que nós devemos nos afastar da mesa dos escarnecedores. É questão de escolha. É questão de decisão. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso escolher entre o certo e o errado. Entre o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. Se eu quero agradar, se eu estou no exército do Senhor, eu tenho que estar ciente do que agrada ao meu Senhor e o que desagrada ao meu Senhor. Então eu preciso escolher. É uma questão que eu vou escolher. É o livre-arbítrio que Deus dá ao homem. Ele disse para Adão e Eva no jardim o quê? Olha, vocês podem comer de todas as árvores, dos frutos das árvores, de menos daquela que está ali no centro do conhecimento, bem e do mal. Dela não toque. Escolha. Eles tomaram uma escolha errada. Eles decidiram. E o que aconteceu? Eles tiveram que sair do jardim. Eles pecaram. E com ele toda a humanidade pecou. Então a minha escolha é fundamental para o meu amanhã. As minhas decisões é fundamental para o meu amanhã. Se eu sei que é jugo desigual, se eu sei que eu não posso mexer, eu não posso pôr as mãos neste negócio, eu não vou fazer. Escolha, decisões. Eu não posso cometer situações que venham envergonhar o Evangelho, envergonhar o Senhor. Ananias e Safira estavam protegendo ou estavam amando o dinheiro. E isso aplicando na nossa vida, nós que estamos na América, os irmãos que são empresários, as irmãs que trabalham aí por hora, é a mesma coisa, não muda. Eu preciso cumprir com os meus deveres. Eu não posso ser corrupto em situações na minha vida. Eu tenho que ter o meu lucro, mas eu não tenho que extorquir, eu não tenho que roubar, eu não tenho que usurpar além. Misericórdia, Jesus. Aleluias. Eu não posso colocar algo acima daquilo que eu não combinei. Porque Deus está contemplando. Deus está observando. Porque eu sirvo ao Senhor. Aleluia. Nós servimos ao Senhor. As suas decisões hoje, elas serão fruto do seu amanhã. Elas vão refletir amanhã no seu lar e na sua família. São frutos. Você decide e você vai ver o resultado amanhã na sua frente. Você corrige o seu filho e você vai ver o resultado
dessa correção lá na frente. Você decide em servir ao Senhor, em cumprir os seus mandamentos, e você vai ver a bênção do Senhor te alcançando. Não é você correndo atrás da bênção, é a bênção do Senhor te alcançando. Porque você decidiu, você escolheu em servir ao Senhor. Deuteronômio 28. Se ouvir e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Todo Deuteronômio 28, você vai pegar ali quase todos os versículos, vão ser abençoados. Mas se eu preciso escolher, eu preciso tomar uma decisão. Você talvez já tomou decisão errada no sentido da casa que você morou já, do emprego, naquilo que você se formou, naquilo que você fez, e mais aquilo você está aí, você sobreviveu a isso. Você sobreviveu a isso. Mas existe uma escolha que você não pode errar, que é a salvação. Nós estamos aqui e nós precisamos manter o quê? O nosso foco no Senhor Jesus. A nossa família debaixo de orações. Os nossos filhos debaixo de oração. Eu não posso desistir do projeto família. Eu não posso desistir do meu filho. Eu não posso abrir mão da minha filha. Eu tenho que pagar o preço por eles. Eu não posso abrir mão. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, porque é necessário que a minha família entre na arca do Senhor Jesus. Isso é uma escolha, é uma decisão. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso fazer como Jó. Porventura o meu filho, ele não está orando, mas eu vou orar por ele. Eu vou oferecer um sacrifício por ele. Eu vou cobrir eles de oração. Eu vou orar pela igreja. Eu vou orar pelo meu irmão. Eu vou pedir a bênção sobre a vida do meu irmão, sobre as famílias representadas. São escolhas, são decisões. E uma delas é servir ao Senhor. Aleluia. Para que a vida eterna verdadeiramente nos alcance. Que é o projeto de Deus para mim e para a tua vida. Você vai abrir mão, você vai ter que decidir em abrir mão de coisas. Você vai ter que abrir mão das iguarias que as pessoas, o mundo vai te dar. Toma isso para você. E você vai ter que decidir. Você vai ter que escolher servir ao Senhor ou não. Se lambuzar com uma capa babilônica, com alguns ciclos de ouro, de prata, com uma cunha de ouro, ou receber a bênção do Senhor. Ser transformado por Deus. Aleluia. Acã, ele destrói toda a sua família. Se você vê o texto que nós lemos aqui, ele, a esposa, os filhos, os animais, tudo que ele tinha destruído. Uma decisão errada de um esposo destrói um lar. Uma escolha errada, como Davi olhou, cobiçou Batseba do terraço, ele olhou, mas ele teve a oportunidade de não fazer. Ele teve a oportunidade de não trazer aquela mulher para o palácio. Porque a morte, ele ter trago ela para o palácio, morreu a criança, morreu o esposo da mulher Urias, e trouxe grande desastre na família de Davi. Tem um esposo ou esposa que tomam decisões erradas, em que os filhos hoje estão sofrendo, e depende agora das orações para poder transformar, para poder mudar, para poder reverter o quadro da situação. Não há situações mais, não há o que fazer a não ser orar por essas famílias e pedir a bênção do Senhor sobre elas. Por quê? Decisões tomadas erradas lá atrás. Coisas que fizeram errado.
abandonos. Abandonou o pai, abandonou a mãe, abandonou aquela criança. E aquelas pessoas crescem. Mas o Senhor, Ele está dizendo que Ele já nos libertou. Aleluia. Mas o intuito dessa mensagem é: cuidado com as suas escolhas e decisões. Cuidado com o que você está escolhendo, com a decisão no trabalho, com aquilo que levaram até você, trouxeram. Toma, escolhe, toma essa decisão, faz isso. Coloque diante do Senhor. Não faça como Acã. Não complique, pense na sua família. Quantas famílias são destruídas porque os filhos vão para as drogas? A bebida e tantas coisas destroem uma família. Porque eles escolhem. A minha decisão pode afetar a pastora Linda. As minhas decisões podem afetar Ronaldinho e Letícia. As minhas decisões podem atingir você. As suas decisões podem atingir a tua casa. E você precisa estar atento às decisões que você vai tomar. Colocar diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele já deixou tudo estabelecido. Glória a Deus. Ele disse para Acã, Ele disse para Israel: eu não quero nada de Jericó. Tudo para mim ali é anátema. Anátema é pecado. Não presta. Eu não quero. Destrui. Eu quero que venha eliminar com tudo o anátema. Glória a Jesus. O Senhor, Ele disse: você é meu. Aleluia. Eu quero você Exaltado é Deus. andando nos meu caminho, no meu caminho, nos Aleluia. meus princípios. Oh, Eu sou um Deus zeloso. Sou um Deus que cuido de você. aleluia. Sou um Deus que te amo. Aleluia. Que quero mudar a tua história. Vamos colocar de pé. Eu quero finalizar, que eu quero que o grupo louvor louve e orar por você. Aleluias. Mas sabe o que acontece? Às vezes, nós estamos dentro da igreja e nós ouvimos, mas, escute isso, nós ouvimos, mas não escutamos. Como é isso, pastor? Porque há uma diferença de ouvir e de escutar. Ouvir, todo mundo ouve. A audição, todos aqui escutam. Mas escutar é prestar atenção e colocar em prática. É um dos maiores problemas na família. Porque o esposo ouve, ele não escuta. E as mulheres querem que você escute e não simplesmente ouve. Isso às vezes acontece comigo. Chego no meu trabalho, sento. A pastora Lina quer falar e ela é muito detalhista no que ela vai falar, ela vai contando. E às vezes eu quero que ela poderia ter ido lá mais na frente, como os homens. E às vezes eu fico ali e de repente ela fala: não é isso? Eu digo: é. Mas eu só ouvi, eu não escutei. Já viu quando a mãe chegou para você: você ouviu, menino? Que eu te disse? Eu ouvi, mas eu não entendi. Porque só entende quem presta atenção. A pessoa precisa, você que está no culto, você precisa escutar a voz de Deus. Aleluia. Não é simplesmente ouvir. Não é simplesmente ouvir uma canção. É receber o que está sendo cantado aqui. Porque às vezes as pessoas estão sentadas. Quem que pregou? Não sei. Sai sem ser edificado. O esposo deve sentar e olhar. Quem escuta, presta atenção. Quem escuta, ele está atento ao movimento.
ele acompanha o raciocínio daquela pessoa. É diferente de ouvir. Quem ouve, ele diz, não, tá bom, ok, tudo bem, e não tem nada para acrescentar. Então nessa noite, escute mais, seja cuidadoso nas suas escolhas e nas suas decisões, porque as tuas decisões vão concretizar a tua escolha, e o teu futuro está ligado às suas decisões hoje, para que você depois não venha ficar aí, ninguém me avisou. Então seja cuidadoso nas suas decisões. O Senhor te ama, Ele tem uma bênção para você, Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar o teu filho, a tua filha, o teu casamento, porque Deus é Deus que é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Você sai do seu lugar,